Mas esses adjetivos, por que é esse constrangido? Aí eu começo, como é que eu vou? Como é que eu assisto? Tu gostou ou não gostou? Essa dualidade, tu gostou ou não gostou? Aí o que é que tu achou? Não. E aí o constrangido para mim se torna uma questão. E aí quando eu assisto trabalhos de improvisação, aí é onde essa relação da crítica, né, do criativo, e o improvisacional ganha, porque não é só uma ação de dança, é uma ação que tem a improvisação. Aí eu me enlouqueço, né? Porque eu não consigo nem ficar sentado na cadeira direito. Mas ao mesmo tempo eu comecei a pensar que a crítica de processo ela é muito importante nesse trabalho. E a improvisação além disso, essa vontade de ler coisas, de ver coisas, de falar sobre as coisas, né? Até o Gerson, conversando com ele, assim, e aí tem uma relação também com a Silvia Moura, que é essa dança de desabafo, né? E, às vezes, chegar em cena e falar sobre nossas experiências, né? No momento que a gente está dançando, mas também que a gente está improvisando, porque a improvisação, ela é de dança, mas ela também é de muitas coisas. Essa conversa aqui, ela é improvisada a partir de alguns parâmetros. Horário, né? Eu vim acompanhando as outras lives, né? Alguém me pediu. Então, a improvisação ela tem um campo assim, muito de acionamento, né? De experimentações, né? Dentro das artes, no teatro, no circo, na dança, mas por exemplo, a escrita. Eu trabalho a improvisação, a escrita como um campo improvisacional. Começa a escrever, ponto. Né? Quando eu vou dar aula de crítica ou dar aula de texto, escrevam, ponto. Aí mas sobre o quê? Para quê? Escrevam, ponto. Dancem, ponto. Improvise. Mas improvisar, do nada, a gente começa a questionar o próprio verbo, né? Improvisar, criticar, dançar. E aí quando eu falo do performar, eu gosto de falar performativar, para a gente também entender que não é só no campo da ação que a gente está trabalhando, mas também da linguagem. O performativo é quase ativando essa força da performance, né? Ô Gilberto, só uma coisa, porque eu acho muito louco. Não, eu acho muito louco isso, né? Quando a gente fala improvisar do nada ou escrever do nada, porque é isso que você está falando, né? Você é um corpo, esse corpo tem uma série de conexões, uma série de vivências. Esse nada não existe, na verdade, né? E aí eu fico pensando muito sobre isso. Agora, nesse processo de isolamento, eu estou escrevendo todo dia. E eu me dei conta de que eu nunca na vida escrevi todo dia. Mesmo quando eu estava fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, assim, tinha uma coisa de ter uns rompantes de escrita, sabe? Esse dia eu escrevo, tá. Mas o hábito de escrever todo dia, eu não tinha, nunca tive. E como é difícil às vezes, justamente porque essa escrita é corpo, tem dias que teu corpo tem mais coisas a dizer, tem dias que teu corpo tem menos coisas a dizer, né? E aí, para mim, é a mesma forma a dança, né? E esse lugar da improvisação. Porque se a gente tem esse lugar de todo dia dançar, de todo dia improvisar, eu tenho coisas a dizer. Claro que tem dias que eu vou ter mais coisas a dizer com esse corpo e tem dias que eu vou ter menos coisas, né? Então também acho que a gente vai criando alguns estigmas, algumas questões, não que eu não considere importante, né? Eu sou a pessoa que gosta de trabalhar, inclusive organizei metodologia de trabalho, eu gosto de ter esse lugar também de criar dispositivos, parâmetros para jogos, para relações, isso é um lugar que me interessa. Mas eu fico pensando que tem a improvisação, assim como a escrita, tem um lugar do encontro também, né? O teu encontro com o outro nesse processo, né, de criação conjunta mesmo. E aí tem uma galera aqui falando algumas coisas, né? A Gabi falou boa pinça, o que você tinha falado antes, para trabalhar a questão em sala de aula.
O Kiran te deu várias palavras aqui de presente, começou lá atrás, não sei se eu vou conseguir pegar todas, eu acho que ele já falou muito mais e eu não consegui acompanhar, mas tem corpo referência, corpo autoral, corpo movido, corpo constrangido. O Fabrício, muitas vezes esquecemos que a arte produz múltiplos estados, além do gostar ou não gostar. E isso, na verdade, eu acho que é uma questão também muito social, né? Assim, a gente enxerga muitas coisas nessa dualidade. Sim ou não, é ou não é, preto ou branco, e a vida, ela não é tão superficial assim, né? A vida é complexa e cheia de camadas. E a Bárbara... ele colocou mais escrita, improvisação que vira coreografia, o Kiran também. Corpo performatizado, corpo vácuo. Corpo dizente. E a Bárbara perguntou como a improvisação opera em favor da performatividade e a performatividade atravessa a improvisação no seu fazer. Engraçado. Você tá me ouvindo direitinho? Tô. Eu não vejo as perguntas das pessoas aqui. Por que será, gente? Era pra você estar vendo. Eu não tô vendo. Gente, se alguém souber resolver esse mistério, ajuda a gente. A última mensagem foi: tira o fone. Nossa! Foi, aí eu não consigo passar aqui e aí eu não vejo. É por isso que eu tava tentando acompanhar, até porque das outras vezes eu tava acompanhando. Né? Não sei se é porque eu coloquei uma caixinha aqui, mas pra te ouvir. Mas acho que não é isso não, né? Não. Que não. O Kiran falou mais algumas palavras aqui. Corpo liked, corpo dislike, corpo disliked. A Ju tá falando que provavelmente travou pra você, mas aí eu acho que a solução seria fechar e voltar, né, Ju? Aí não sei. Aí as perguntas... Pois é, então, aí se der pra você responder essa da Bárbara... Aí eu saí pra voltar, mas aí você não perde não, né, as perguntas? Não, aí eu não. Se só você sair, eu não perco. Mas aí você quer ter... novamente eu não vou ver as perguntas novamente. Não sei, é um teste, na verdade. É a improvisação operando nas nossas vidas. Então, repetindo a pergunta da Bárbara, como a improvisação opera em favor da performatividade e a performatividade atravessa a improvisação? Tá, as palavrinhas aí que o Kiran... O Gilberto, só uma coisa que o Saul chamou a atenção, que quando você aproximou a caixinha de som, melhorou o som para eles da tua voz. E agora? Agora tá ótimo. Deixa aí, então. De tentativas em tentativas, né, a gente está conseguindo entender o que é uma live, né? Talvez até esse caminho aí da pergunta da Bárbara, né? Quando ela fala da improvisação na performatividade e na performatividade, a performatividade da improvisação, dessas descobertas, né, que a gente vai tendo, assim. Será que depois desse momento aqui improvisado, a gente começa a ter já alguma noção, né, do que seja uma live, do que é estar nessa relação virtualizada? Mas se for pensar mesmo nos dois, quando eu coloquei improvisações e performatividade, é porque de fato eu comecei improvisando. E hoje eu já percebo que meu processo de criação ele acontece nessas duas instâncias. Um está mais interessado no mover, no desconhecido. Então eu estou improvisando porque eu estou interessado no desconhecido. Eu não estou interessado no conhecido. Claro que isso aí é ambíguo, mas por isso que eu invento as palavras, que é um desconhecido. Eu invento umas coisas, não, eu vou dançarinar, né? Não é que eu tenha preguiça de ensaiar, mas parece assim, ensaiar é uma preparação para alguma coisa
A gente já não está, né? Será que a gente vai ensaiar para o trabalho ficar bem arrumado? Ou ele vai já se aprontando também ali naquela preparação? Eu adoro assistir ensaio. Eu acho que o ensaio não é uma mera preparação para o trabalho, né? Então, eu comecei a entender que ensaiar para mim não é apenas dar uma prontidão espetacular, né? No sentido do espetáculo do palco. É uma prontidão investigativa. O performativo, eu já opero mais naquilo que eu sei, que é no conhecido. Mesmo a gente entendendo que o conhecido ele não é totalitário, ele também tem a sua camada desconhecida. Mas é onde eu tenho mais desenvoltura, né? Então, uma possível resposta, assim, que é uma pergunta bem bacana, bem instigante da Bárbara, é que mesmo existindo o desconhecido e o conhecido, né? Em ambos, né? Tanto na improvisação como na performatividade, na minha experiência, eu busco mais o acionamento pelo desconhecido. Aquilo que ainda não existe, né? Tem a Isabel Botelho, que é uma artista da dança aí de Fortaleza. A filha dela, Mariana, quando ela assistiu o Samba Roché, ela... Mãe, eu acho que ele está começando a tentar Ele está tentando... ele está começando a tentar aprender a dançar. Gente, era o desconhecido do desconhecido. Ele não sabe mesmo, né? Quer dizer assim, ele está tentando dançar. Não, ele está tentando. É quase tentando tentar. E aí a criança é incrível, assim, porque ela vai justamente nesse lugar daquilo que afeta ela, né? Então, e a performatividade é quando eu me pergunto, assim, que aí tem um samba roché, mas também eu acho que no vira-bicho eu já aciono mais a performatividade, né? Eu acho que a improvisação ela vem numa relação outra. O projeto masculina, que eu entro na discussão de gênero, ele aciona mais uma performatividade, né? E que é algo que eu já conheço, né? E aí é onde as duas coisas vão se questionando. O título dos trabalhos, para mim, é onde eu me conecto mais com a performatividade do trabalho, né? E aí, quando eu vou olhar o título como uma questão, uma pergunta, um convite, como é que ele está resolvendo isso na cena, né? Então, tem trabalhos que são declaradamente de improvisação. A gente sabe, pelo grupo, ou porque o trabalho já se coloca, né? Como um trabalho de improvisação. E aí tem uma questão também que é política, da própria improvisação, que eu não sei o que é que acontece, se a gente precisa fazer uma revisão nos currículos de dança, nas grades, mas por que a improvisação ainda é tratada só como uma disciplina e não como um pressuposto, como um elemento estruturante desse pensamento curricular? Porque quando a gente fala de improvisação, a gente está falando tanto de possibilidades como de impossibilidades. Está falando de dança, mas está falando de outras coisas também. Essas relações com a vida, né? Quantos artistas têm a improvisação no seu percurso, né? Quer seja formativo, né? E aí entra na questão que o Kiran colocou, que foi da improvisação que vira coreografia, né? Aí, para mim, até eu comentei antes das instabilidades. Quando ele vai ganhando aquele movimento, ele vai ganhando estabilidade, eu começo a fazer um trabalho de síntese, né? Eu vou investigar não mais as possibilidades dele existir, mas a existência dele, porque algo começa a se configurar. E na improvisação a gente se apaixona por alguns movimentos, né? Tinha uma amiga minha que uma vez ela esse braço e aí ela ficou 2 horas nesse braço. Eu disse, eu não aguento mais. Mas de tanto ela ficar, ela quis insistir
repetir. Então, acho que o coreográfico, ele entra quando eu decido, e aí é tomada de decisão, né? Como a gente vai pensar a improvisação também com essa rede de essas possibilidades que vão surgindo, mas também eu decido continuar ou eu bifurco, ou eu vou para outro canto. Então, acho que aí um caminho para pensar essa improvisação que vira coreografia é que a improvisação ela abre um campo, né? Uma rede de possibilidades que existem, elas não precisam virar coreografia, elas podem existir no caos, né? Ou nas suas bifurcações, ou a decisão, não, eu quero ficar mais um tempo aqui. E aí entra até numa relação da inscrição, né? Eu quero coreografar no sentido de que eu quero inscrever aquele movimento no meu corpo, eu quero dar uma maior estabilidade. Aí eu começo a repetir, ou a observar, mas a minha inquietação quando vai ficando coreográfico, aí eu quero voltar a improvisar. Então, a minha relação com a improvisação é uma relação de estabelecer essas instabilidades, né? E essas estabilidades possíveis, né? Então, trabalhar com os extremos, mas também com o caminho do meio. Mas a minha tendência, eu comecei também a perceber meus hábitos, aquilo que meu corpo deseja. E aí é onde a improvisação entra também como uma prática de si, né? Utilizando aqui um termo do Michel Foucault, que não é eu falar de si, mas eu começo a me conhecer naquilo que eu até me desconheço. Aquelas certezas que a gente tem. Então, a improvisação como prática de si, né? Como é interessante, porque a minha tendência é sempre instabilizar, né? Já joguei até o mapa astral deu assim, pisciano. Aí alguém fala, mas o pensamento astral, gente, entra com o mundo, por que não a astrologia? Mas aí eu touro, ascendente touro, lua em touro, ele não tem pressa. Então eu comecei a estabelecer outras relações para entender essa estabilidade, né? Quando eu leio outras pessoas que estão pensando a improvisação, uma palavra-chave para mim é justamente essa que é da estabilidade, né? Mas uma hora o corpo vai ganhando estabilidade porque a gente precisa, né, dos nossos hábitos, né, para poder continuar, né, para fazer as coisas. E aí, eu queria só fazer um comentário sobre isso, Gilberto, que eu acho que você traz uma questão muito interessante, né, que é essa questão dos currículos nos cursos de dança, e para mim tem muito a ver com isso que você está colocando, que é a improvisação, ela, assim, na sua radicalidade, ela traz uma potência da autonomia, ela traz esse lugar de instabilidade, ela desestrutura. E aí, quando você pensa, né, ai, gente, vai cair a live. Então, vamos encerrar agora. E aí a gente já volta. Oi, Bárbara, se você puder repetir tua pergunta aqui para mim, te agradeço. Estamos voltando. Ai, fiquei com pena que a Mara tinha feito um comentário sobre improvisação e a gente acabou perdendo. Mas, enfim, estou pedindo para a Bárbara me ajudar a repetir a resposta dela aqui. Mas o que eu estava falando, Gilberto, é que eu não sei como você vê isso, né? Mas a improvisação é justo esse lugar né, que você estava falando, de desestabilizar, de desestruturar. E aí, claro que a própria neurociência já fala sobre isso. A gente o ser humano, ele é muito vinculado aos hábitos, né? A gente vai
a ciência já prova que a gente é feito para produzir sistemas de hábitos, de comportamento. Então, mudança de hábito, se habituar a mudar de hábito. Não, e é curioso, porque agora, por exemplo, esse momento, né, da performatividade da casa que a gente está vivendo é muito maluco, né? Mas eu estava pensando sobre isso, e ainda mais uma sociedade capitalista como a gente vive. Nossa, imediatamente as pessoas já começaram a produzir novos hábitos, né? Vender novas coisas e de repente a coisa já se reestrutura, assim. E aí eu fico pensando muito sobre isso, né? Que talvez exista também essa dificuldade de dentro de sistemas que são mais engessados, como é o caso das universidades, é muito revolucionário a gente pensar em cursos que sejam pautados pelo lugar da improvisação. E revolucionário não só para esse espaço, mas revolucionário para a gente também, né? Para os estudantes, para os docentes, para os técnicos, porque para mim, pensar em improvisação é um outro jeito de pensar a vida, né? E também de rebolar e desestruturar e desorganizar as estruturas de poder que a gente está habituado a ter, né? Então, eu acho que essa questão que você traz, para mim, é uma questão que me toca muito, assim, sabe? Da gente realmente repensar, né? Repensar esses modelos. Eu fico vendo a própria existência do temporal como um projeto de extensão, como, às vezes, pequenas ações que a gente faz, porque saem desse padrão, porque esse modelo, né, que é ditado pelo que dizem que a gente tem que fazer, a gente precisa encontrar um outro caminho para fazer com que ele seja aceito por esse universo, né, como um projeto institucional. Então é uma luta, na verdade, né? E a Bárbara respondeu, voltou a pergunta dela aqui. Posso ler? Eu li já aqui sobre Márcia. lida com a tendência à estabilidade, uma obra performativa. Como manter o frescor para continuar se reinventando em cena? O que eu vou falar tem a ver também com a tua fala, que é a improvisação, formação em dança, também como esse campo de possibilidades, não só do dançar, mas de ser possível esse corpo se mover desse jeito e não daquele outro, né? Porque na música, os improvisadores, que são os empiristas, né? Eles são tão valorizados no sentido de que eles não vêm de uma partitura para existir a música. É uma relação outra, né? É como é que ele compõe, né, esse pôr junto da ideia de composição. Ai, gente, cortou para mim aqui, voltou. Tanto o artista de dança quanto o artista, né, de outras linguagens. Ver aquele experimentando caminhos conhecidos, desconhecidos, se movendo nos seus hábitos. Meu hábito é meu, né? E assim, mas eu olhar para o corpo do outro e começar a entender de onde ele vem, né? De onde o que ele viveu para uma mão ser assim ou fechar, ou ele parar, ou ele pular, né? Então tem uma importância também de expandir o campo perceptivo, né? A gente fica sempre achando que nosso é escala, né? Vamos, se a gente for pensar essa relação da improvisação e coreografia, também uma escala, né? As escalas, né, que a gente vai... Será que eu já testei tudo que eu tinha que testar? Uma vez me perguntaram assim, você fala muito experimentar, mas experimentar é diferente de testar. Aí eu disse, experimentar é como se tivesse ficado na exterioridade. A própria palavra já ajuda. Experimentar. Ampliando meu campo, né? E
E aí eu testar, eu começo a investigar aquilo. Não, eu vou retomar aquilo. Por isso que é importante essa relação da autoimagem, dançando, improvisando. E aí a improvisação como uma busca, né? Para mim a improvisação é uma busca para construir essas danças que eu estou interessado, né? E aí quando a Bárbara pergunta como é que mantém esse frescor, assim, a palavra, não sei se frescor, mas manter essa pulsão criativa, né? Nessa estabilidade, estou sempre mudando, né? Ou estou sempre buscando o desconhecido. Então, o próprio trabalho foi me puxando. Então, acho que a performatividade, que é o quê? Esse meu compromisso, né, com a questão que eu formulei, é que vai me trazendo para uma certa estabilidade. O que eu mantenho, a minha estratégia de manter a estabilidade, é que eu vou colocando novos desafios, né? E aí, na apresentação de outubro, eu não fiz uma coisa que geralmente eu faço. Eu canto. Eu esqueci de cantar. Mas eu cantei. Para mim, eu tinha cantado. É 10 segundos que eu canto. Quando eu estou no vira-bicho, do nada a pedra cai. Ela mesma diz assim, isso. Ela cai da minha cabeça. Então, como é que eu lido? Que aí tem um improviso, né? Essa instabilidade naquilo que eu prevejo, a previsibilidade eu sei que eu vou para tal canto. E quando eu não, é uma instabilidade que eu não prevejo, que acontece, a lógica, acontecimento, algo me acontece. Uma vez eu entrei em cena, eu não tinha me alongado direito, porque eu esqueci o tênis do Samba Rocha em casa, aí em Fortaleza. Eu tive que voltar de carro. Eu cheguei, falta 10 minutos para eu entrar em cena. Meu corpo se estralava todinho. Aí um amigo meu, tem uma coisa diferente no trabalho, porque tu se move os estralos. Ou seja, os 5 primeiros minutos, eu estou aquecendo em cena, literalmente. Então tem algumas coisas, assim, numa apresentação do masculino, um pedaço do teto, que foi aí no Teatro Universitário, Fortaleza. Caiu um pedaço do teto na hora da apresentação. Então, tem essa estabilidade que eu busco. Então, eu vou ficar mais no samba, no pé, não, eu vou botar o samba na orelha. Eu tento criar algumas restrições, né? E aí entra também essa referência da Mara Guerreiro, como ela é composicional, a improvisação, no sentido de que eu estou buscando algumas coisas, mas tem algo que está surgindo, por exemplo, se eu me machucar mesmo. Outra vez foi em Patinga, né? O pessoal da Híbridos aí vai lembrar. Ele descolou. Aí não vale colar, tem um sapateiro. Faltava 2 horas para eu entrar para dançar. Ele era só para botar uma cola. O senhor disse, vamos fazer logo um bom trabalho? Ele arrancou o solado todo. Vamos fazer logo para ficar bem feito? Eu disse, meu senhor, pelo amor de Deus, era só para botar a cola aqui na frente. Não, mas vai dar certo. Ele botou a cola e tá batendo, botou lá no sol, tudo, esperando. E eu dancei com o tênis. Porque ele simplesmente fala, você vai lá para fazer uma costura, a pessoa diz que faz né? O próprio cansaço, né? Eu acho que, eu penso assim, os trabalhos, em algum momento, eles vão gerando na gente um certo cansaço, né? Será que ele está me trazendo? Será que alguma questão nova? Né? Será se... Eu acabei falando mais do samba roché, né? Mais do vira-bicho masculino. Então, o que me faz ir para a cena, né? Então, a estabilidade é o que me faz ir para a cena. Mas eu sei que eu tenho que criar um campo também de estabilidade. Porque é uma pauta, as pessoas vão me assistir, né? Essa radicalidade da improvisação, que é algo incrível, né? Você chegar em cena e aí é o supra-sumo, né? Assim, no sentido de como é que eu chego em cena e aí entra numa lógica já acontecimental, né? E a improvisação como acontecimento do corpo.
Aí já é uma outra live pra gente conversar, né? É. Mas o performativo, ele tem a ver com... A gente cria algumas estabilidades já no trabalho da gente. Eu gosto muito dos títulos. Para mim, me move muito os títulos. Quando eu vejo o título de um trabalho, eu já estou me comovendo com ele. Estou elaborando minhas questões, minhas expectativas, minhas frustrações. Se o trabalho vier com uma interrogação, aí acabou a vida da pessoa, né? Palavras curtas, né? Um trabalho, casa. Aí eu fico, casa. Então, como é que está nosso hábito, né, de fruição criativa? Porque uma hora a gente está em um processo criativo como artista. Uma hora a gente está no processo criativo como professor, como professora. Uma hora a gente está no processo criativo enquanto pesquisadora, pesquisador. E eu estou falando de uma criatividade, não é essa criatividade de mercado, não. Você tem que ser criativo até na hora de ir no banheiro, né? Eu tenho que tirar o papel assim de um jeito bem... É o criativo como testando possibilidades, né? Porque criativo virou uma criatividade, virou um totalitarismo. Aqui fala, vocês das artes que são criativos. Como se a criatividade a gente comprasse na Pagamentos, aqui fazendo merchan, né? Comprasse na farmácia. E aí, eu vou lá no supermercado comprar 2 quilos de criatividade. Criatividade tem que ter a ver com essas relações que a gente está estabelecendo de vida mesmo. O que faz a gente criativo? Eu já me perguntei. Eu tenho uma pista que é eu ter sido criado muito pela minha avó, que hoje tem 103 anos, né? Fui criado pela minha mãe, mas eu fugia para casa da minha avó, porque lá, interessante, que ela deixava eu fazer tudo. E aí você entende. Então, eu fazia tudo. Então, quando a gente olha para as nossas biografias, né, até aquilo que a gente não pôde fazer, não é a chave para a gente entender criativo como estratégia de sobrevivência e também de supervivência, né? O que a gente faz com essa sobrevivência? Isso foi um professor meu que me colocou. A gente fala tanto de sobrevivência, sobrevivemos. E o que a gente faz com isso que a gente aprendeu sobrevivendo? Se lamentar, vamos superviver. Então tem uma relação também aí de como é que a gente olha para as nossas biografias para acessar esse criativo. Porque o criativo, nessa sociedade que a gente viveu e ainda vive, né, que tem algo que ainda permanece nessa pandemia, aqui no Brasil, esse neoliberalismo, essa ideia de que a economia, esse discurso empreendedor se vale muito da palavra criativo. Uhum. Mas eu vi até um livro que desses coaches, né, esses empreendedores aí de vida, né, a gente não tem mais competência, né, para viver, né, então a gente tem que contratar um gerente, né, um administrador da vida do outro. Mas é um livro assim: haja como artista, mas não seja artista. Você vai agir como artista porque essa criatividade da artista que ela vai ser capturada, porque assim, alguém viveu algo que você não viveu, então você vai lá, captura, mas não dá o crédito. E aí não seja artista, porque artista não vai ganhar dinheiro, tem que ter aí é uma contradição, mas é bem desse entendimento mais da vida econômica, né? Seja artista, não, haja como artista, mas não seja um artista. Então, mas o que eu só posso ser aquilo que eu posso fazer no mundo, né? Eu não posso ser algo e não fazer algo com isso que me constitui. Mas é algo que eu fiquei pensando também, e atualmente eu venho pensando que aí essa relação da dança nesse corpo artista, né? Esse corpo que aciona, porque a dança também aciona as outras linguagens, né? Tem algo que é da dança, que a gente pode até falar assim, o que é específico da dança? Mas a gente que trabalha com dança, a gente, como qualquer outro artista ou outra artista, a gente aciona também muitas
outras linguagens. Eu acho que por isso que é importante a gente puxar essa palavrinha, o performativo, porque a gente está dizendo muitas coisas. A gente está dizendo só coisas de dança. A gente está dizendo coisas com a dança. Se utiliza desse ambiente. Quando alguém diz assim, seu trabalho não é dança, isso é uma ofensa ou um elogio? Né? Mas o artista de dança, ele só quer saber... Tem uma visão aí que a gente vai construindo em relação à dança, mas também tem uma visão que vai sendo construída da gente com as outras artes, né? Como é que a gente olha a dança também nesse campo expandido, né? Porque tem coisas que são bem específicas. Talvez aqui mesmo na live eu esteja falando, eu estou falando com o público mais de dança. Mas quando eu olho para pessoas de dança, a gente faz tanta coisa. Tem dança e desenho. O Gerson, ele é um desenho, ele faz uns quadros incríveis. E alguém vai falar, mas o Gilberto, o que ele... A minha iniciação na arte foi tocando cavaquinho e tentando aprender sax. Aprendi, mas eu tive uma experiência ali. Aí, o que todo mundo... O Paulo é que gosta quando eu falo isso. Na verdade, meu sonho era ser bailarino da Madonna. Não deu certo. Mas eu já me resolvi, porque... Você queria o samba o Samba Roché conseguiu resolver. Aí que ele deu o próprio grupo agora, eu saí do solo. Alguém perguntou, quando é que tu vai ensinar esse Samba Roché? Sim, mas ele nunca se conheceu. Mas agora eu vou entrar em cena e dançar só ele. Mas teve um documentário dos bailarinos da Madonna, que é o Strike a Pose. E aí eu fiz os cálculos. Peguei a identidade de cada um que aparece dos dois, fiz os cálculos, peguei a época da turnê e que teve a audição. Na época que teve a audição, eu tinha 12 anos. Então, mesmo se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, tivesse em Nova York, eu não seria bailarino da Madonna. Mas se fosse assim, o Billy Elliot, né? No máximo o Billy Elliot. E aí, que foram trabalhos que entraram no doutorado, né? Quando fala do Flashdance, quando fala do Billy Elliot. Pouca gente sabe, é interessante da pesquisa, né? Como é importante a gente, das humanas, das artes, estar pesquisando, porque tem um desconhecido. O filme Billy Elliot, o título original, que ia ser, e ele acabou sendo divulgado antes de estrear mundialmente, é O Dançarino. Olha que... E a gente vê o filme, né? Tem um nome próprio, né? Billy Elliot. É O Dançarino, né? Então aí entra até numa questão. O que nos é próprio desses nomes próprios, né? Por isso que o nome, para mim, ele é tão... E eu trabalhei no doutorado, os nomes, porque os nomes até quando eu estou dando aula, eu tenho ideia agora uma disciplina na especialização da UFPA, não deu para a gente assistir todos os trabalhos, né? Eu falei, pessoal, mas tem os títulos dos trabalhos. Olha essas pistas investigativas. Um título, um trecho que tem na internet. Então a gente cria um mapa, né? E não é só um mapa criativo, né? É um mapa mesmo de percepção, né? Então, uma boa, né? Já que eu não me tornei o bailarino da Madonna, né? Agora que você já desvirginou na live, você pode criar seu próprio curso de samba roché online. Eu vou me inscrever. Você acredita que eu ainda não registrei esse nome? Menino, tá perdendo tempo de patentear. O empreendedor, cadê o coaching que você fez? Onde foi parar? Eu tô questionando, porque assim, eu danço samba roché, mas eu tenho que passar. Uma vez eu coloquei na divulgação o R de registrado. Eu já soube que teve um movimento em Salvador que era o sambaxé. Mas eu tenho como provar que foi em 2007 e tudo. O virar bicho, mas Gilberto, tu quer virar bicho? O negócio, ser humano tá um negócio tão... Tu vai virar bicho, todo mundo querendo virar gente, bicho. Do que esse virar bicho ou bicho virado, né?
o projeto Masculina, que na verdade o título é A Senhora Está Tão Masculina, que aí também entra no momento em que a gente estava, em 2013, eu acho que a gente está vivendo também um outro mundo, porque é um presente é um passado tão recente, né? Um momento de tanto apoio que a gente estava tendo, tanto nas artes como na cultura. E o que a gente vai fazer com essa memória, né? Porque muita coisa foi feita. Muita gente, eu tanto como crítico, isso que eu estou formulando, isso que eu sou hoje, tem a ver também com as possibilidades que muitos de nós nos deparamos, tanto com aquilo que é possível, não é? Na crítica, eu consegui me manter escrevendo, né? Eu nunca escrevi, eu só recebi por 4 textos que eu escrevi, dos 55 que eu já escrevi. Né? Mas teve uma bolsa que eu ganhei da Funarte, tem um mestrado que eu ganhei uma bolsa, então eu fui, né? Artisticamente, eu também fui trabalhando, porque o Projeto Masculina ganhei um apoio do Interações Estéticas, né? A Funarte também ganhou apoio para o livro, né, do Crítica com a Dança, que já é esse entre lugar aí que eu estava interessado, né? No momento que eu escrevo e no momento que eu vou assistir, né? Tem o trabalho e a crítica, então o entre, né? Então, essa crítica dançada é uma possibilidade também de eu pensar, né, essa crítica de dança que desde 2003 que eu venho experimentando, né? Eu venho, né? E aí quando eu vejo assim, o que é possível a gente pensar hoje, né? Sobre dança, sobre improvisação. A gente tem um material escrito, muitas pessoas pesquisando improvisação, pesquisando a performatividade na dança, e aí olhar para as nossas experiências vividas, né, esses sensíveis, né, que a gente fala sensíveis, mas aquilo vivido, não apenas aquilo que a gente legitima, isso vale como experiência. Experiência de vida é experiência de vida. Algumas coisas a gente nem se depara, e eu, particularmente, hoje, o meu momento, né, dessa crítica dançada é um olhar interseccional para o corpo que dança. Será que a gente da dança já não vem lidando de um jeito muito tangencial sobre essas opressões, né? Parece que o corpo que dança tem que sempre estar mostrando, né, o limite, como é que a gente lida com esse corpo que sofre diariamente racismo. Uma mulher negra bailarina que diariamente sofre racismo, ou em casa, ou na escola, quando ela vai improvisar, a improvisação ela chega como... E machismo, né? Hã? Racismo e machismo. Isso, e machismo. Então, como é que esse corpo, quando ele está improvisando, ele revela isso, ou ele obscurece? Por isso que é interessante a gente pensar essa técnica de si, o que a gente vai descobrindo, o que a gente vai encontrando, né, no próprio ato de improvisar dançando, né? E aí tem o improvisar vivendo, o improvisar dançando, o improvisar escrevendo. Mas é um interesse meu hoje, né? Porque esse mundo um colapso também está colapsando nossos corpos. Isso é uma das questões. A gente já não vai improvisar do mesmo jeito. Porque você falou, né, da casa, né? Performativo da casa. A casa, que a gente... É todo um movimento para a gente não estar em casa. Agora a gente virou nossos ateliês, nossos salas de... Virou... Não é só improvisação que a gente está vivendo com os nossos materiais de dança, quer seja livro, quer seja... Tem um performativo que é justamente que casa é essa que era sempre o lugar que a gente queria se recolher. E agora é onde a gente não pode mais sair, né? Tem uma atualização aí. Eu fico pensando, não sei, Gilberto, mas para mim tem um dado que era o corpo já estava colapsado.
Na medida que a gente se afasta da natureza, a gente para de se entender natureza, a gente para de se entender espaço, o corpo já começa a colapsar, né? Ou já colapsa a partir disso também, né? Esses dados já começam a aparecer como sintomas desse colapso. E agora, para mim, né, a minha sensação é que a gente só chegou no auge disso, que nunca é o auge, né? Porque a coisa sempre pode, né, piorar e piorar e piorar, ir para um outro lugar se a gente não olha para isso, se a gente não se revê. Mas é um lance muito louco, né? Eu, por exemplo, que eu sou muito da rua, a minha vida é na rua, então meu apartamento não é preparado para eu ficar em casa. Ele é preparado para quem está na rua. Então é toda uma outra relação com a vida mesmo, né? É um montante de informações que esse corpo tem que lidar no dia a dia que ele lidava de outra forma, né? Quando podia sair. E aí, às vezes, tem 3, 4 dias que eu não abro nem a porta do apartamento, assim. E aí é muito louca essa relação mesmo, né? E o cansaço também que os eletrônicos vão gerando no corpo é um cansaço muito diferente. Então, não tem como isso, de fato, não invadir o modo como a gente volta a se relacionar com o mundo, né? E esse próprio espaço de informatividade daqui, né? Essa live, ou o Zoom, ou a gente está agora literalmente o tempo todo mediado, né? A gente já vinha nesse processo, mas agora quando a gente se tranca, a única forma da gente se comunicar é essa, a gente de fato começa a viver esse lugar, né? Então, não tem como isso não afetar. Oi? Porque a gente vai descobrindo, né? Tá ouvindo? A gente vai descobrindo, né? No sentido de que eu, por exemplo, roupas, gente, eu tinha essa roupa, eu tinha esse caderno que estava anotado umas coisas, eu tinha até esse movimento no meu corpo, quando eu fui me mover, eu já não estou com... Então, essa letargia que está, né, construindo essa relação de restrição com o espaço, né? Até o Gerson fez aí uma pergunta, que é como ativar em nós esses estados de performatividade, né? Acho que tem a ver com memória. Performatividade também tem a ver com memória, né? A gente fala de performatividade no dizer, no fazer, e tem a ver com memória, essa memória possível, né? Essa memória também inventada, né? E quando a gente ativa, também o sonho, eu tenho lido muito sobre sonho, como esse oráculo do sono, né? Que é um neurocientista, né? E é o Siddhartha Ribeiro, e ele fala que é importante a gente sonhar, né? Para a gente elaborar. Então, é um campo muito vasto que a gente está hoje, né? Hoje a gente pode acionar essas muitas referências, mas esses estados de performatividade é a gente perceber que quando a gente está fazendo coisas, a gente está dizendo, quando a gente está dizendo, a gente está fazendo. Então, tem um compromisso, né, que a gente vai estabelecendo e também reacordando isso, né? Se reinventando nesses acordos, né? O que é possível hoje? O que é possível hoje, né? O que não é possível, né? E não é um papo assim de autoajuda, que eu acho que tem uns livros que eles colocam a gente também para pensar, que são livros de autoajuda que trazem uma perspectiva não coaching, né? Mas de assim, e aí, a gente não vai parar, né? E aí, a performatividade, ela tem a ver com esse político que a gente vai começando a entender. Esse corpo na escola, mas que escola eu tive? Porque eu posso ter uma questão, eu quero agora fazer um trabalho de improvisação em dança, que eu vou amarrar meu corpo com pedaços de roupa de várias pessoas. Na medida... Mas como é que está meu corpo naquele momento? O que ele vem... Então, não tem como a gente, nesses estados corporais, a gente não está acionando também essa performatividade.
Normatividade tem a ver com as instituições, e a instituição família, a instituição escola, a instituição universidade, né? Agora, eu lembro muito dos feedbacks, né? Eu comecei a entender esses estados de performatividade tanto com as crianças, que elas captam, né? Ele está tentando me dizer alguma coisa, eu acho que eu entendi. Uma vez foi em Teresina, uma menina olhou para mim e falou assim, mas porque ela precisava de tudo isso? A menina, foi um trabalho de 1 hora, ela disse que nos 5 primeiros minutos ela não tinha entendido o trabalho. E aí eu fiquei, precisava de tudo isso? Ela está tentando estabelecer uma relação com aquele trabalho no dizer. Ou seja, chegou nela de alguma forma. Aí eu perguntei, por que ficou do meu lado? Porque eu queria ficar contigo assistindo. Mas nos 5 primeiros minutos eu já entendi tudo. Olha aqui. Onde é que... E aí a gente pode pensar o performativo também, esses estados, né? Do público. Será que